Nós precisamos de muitas coisas, na verdade, irmãos. Eu sou um dos que vieram de branco, a pastora Marinês já está tirando sarro ali. Que bom ver você aqui no primeiro domingo do ano, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos, um dos pastores. Um feliz e abençoado ano novo para você, em Jesus, porque o que realmente nós precisamos está em Jesus. Nós queremos trabalhar essa série de mensagens, o tema enraizados, porque nós precisamos de raízes profundas para viver aquilo que Deus tem para nós. Só que você precisa também entender que o que Deus tem para nós não é só o que Ele tem, que já é maravilhoso, mas é que também é o próprio anseio do seu coração. Nós temos anseios tão profundos dentro de nós, necessidades, e às vezes nós não consideramos que esses anseios que carregamos dentro de nós, que não conseguimos atender com as coisas criadas, só podem ser preenchidas, atendidas com o Criador, que transcende tudo que foi criado. Não está em nós, não está nesse mundo preencher os anseios mais íntimos, mais profundos da nossa alma. Esses anseios só podem estar preenchidos ou ser preenchidos por alguém fora de nós, por alguém fora desse mundo criado. Esse alguém é o próprio Criador, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que se revelou em Cristo, é o Deus que se revelou na sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui agora para refletir exatamente na sua palavra. Mas antes de pedir que você abra um texto específico da palavra de Deus comigo, eu queria mencionar algo que é muito importante para nós como igreja aqui. Nós temos celebrado nesse ano, e eu quero compartilhar isso com vocês, um avanço nas nossas mídias sociais. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero mesmo pedir que você se envolva, que você ajude a divulgar aquilo que a gente faz. Por quê? Porque nós acreditamos no que nós fazemos aqui, dependentes da graça de Deus, humildemente na presença de Deus, mas nós acreditamos no conteúdo que nós compartilhamos, naquilo que juntos nós construímos como igreja. Então eu queria compartilhar uns dados com vocês. Pode colocar aí para mim? Olha, no nosso Instagram, nós tivemos ali 1.200.000 visualizações. O Instagram da igreja, 1.200.000 visualizações. Então, para nosso tamanho de igreja, é um marco muito importante para nós, que aquilo que nós estamos fazendo está chegando a outros lugares. Coloca do YouTube para mim, por favor. Nós tivemos aqui no YouTube 143.200 visualizações daquilo que a gente produz, daquilo que a gente compartilha. Então, eu queria muito pedir para você que está aqui nessa manhã, ou você que está nos assistindo agora, inclusive através do nosso canal no YouTube, se você não se inscreveu ainda nas nossas mídias sociais, que você se inscreva, né? Às vezes o pessoal pega o celular durante a mensagem, para ver alguma outra coisa, para ver se o Maduro foi solto ou não, né? Então, se você for pegar o celular, e você poderia até fazer isso agora, você pode se inscrever no canal da igreja no YouTube, e também seguir a igreja nas suas mídias sociais, no Instagram. Se você diz aqui, pastor, eu já sigo, então que você compartilhe isso, né? Nesse ano nós temos um desafio de compartilhar ainda mais conteúdo, bom conteúdo, conteúdo bíblico, teológico, né? De qualidade, fundamentado nas escrituras sagradas. Há muitas boas igrejas em Londrina, há muitas boas igrejas no Brasil, e nós consideramos que nós somos uma delas, que nós somos equilibrados biblicamente, que nós somos realmente fundamentados na Bíblia e nossa teologia, e nós queremos que essa mensagem que Deus tem nos dado a viver como comunidade chegue a mais lugares e a mais pessoas. Às vezes você não tem dimensão de quantas pessoas fora da cidade, fora do estado, fora do país se conectam com a gente através das mídias sociais, tá bom? Você aceita esse desafio? Se você já está inscrito, compartilhe com alguém, né? Mande o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, né? Por exemplo, o nosso especial de Natal tem chegado a tantos lugares, tem abençoado tantas pessoas, tem inspirado outras pessoas. Então, todos os anos a gente tem crescido para alcançar mais pessoas, além aqui da nossa própria cidade, tá bom? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, nós celebramos o que o Senhor tem feito em nosso meio. E obviamente o que o Senhor tem feito em nosso meio é produto da Tua graça. E se tem sido tão bom para nós, nós queremos também que alcance mais pessoas. Ó Deus, se tem glorificado o Teu nome, nós queremos que alcance mais pessoas. Senhor, se tem sido fiel à Tua palavra, nós queremos que alcance mais pessoas. O Teu desejo é que cada pessoa seja salva, e esse é o nosso desejo também.
é que o Teu Evangelho bíblico, claro, Senhor, chegue às pessoas, palavra de fácil aplicação, de fácil entendimento, chegue às pessoas, Senhor. Ó Deus, sem vícios religiosos, sem criar preconceitos e barreiras, nós queremos que chegue ao coração das pessoas. Ajuda-nos nisso como igreja, ajuda-nos a viver a simplicidade do Evangelho, ó Deus, no nosso dia a dia, aqui entre irmãos, como comunidade, mas também expressar isso onde as pessoas estão, e as pessoas estão hoje conectadas nas mídias, Senhor. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê um ano e que possamos viver humildemente na Tua presença, mas viver grandes coisas do Senhor, coisas poderosas que só o Senhor pode realizar, e que assim a glória seja dada toda a Ti, não a nós, mas a Ti, Senhor, não a nós, ao Teu reino. Nós oramos, Senhor, pedimos, Senhor, fale conosco nesse momento através da Tua palavra, em nome de Jesus, porque é por isso que estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Amém. Amém. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas a Jesus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio, né? Através de nós, glória a Deus por isso. E eu queria pedir para você refletir comigo nessa questão do tema enraizados. Muitas vezes eu cumprimento os irmãos, especialmente nessa época do ano, e meu irmão, firme? E tem irmãos que respondem para mim, sim, pastor, firme igual o palanque no banhado, né? Estou firme igual gelatina. Como que pode isso, né, irmãos? Eu sei que às vezes é uma brincadeira que a gente faz, mas eu espero que você esteja iniciando um ano com firmeza, e se não, que você possa viver esse ano com muita firmeza, porque você está enraizado em Jesus, você está fundamentado em Jesus, a fonte, né? Jesus usa a metáfora da videira, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, você é um ramo, e se você está conectado em mim, eu em você, então você produzirá muito fruto. Por quê? Porque a vida de Jesus estará em você. Nós somos ramos frágeis, mas conectados à videira, vinculados à videira, enraizados na videira. Nós temos a vida de Cristo, ela é eterna, ela é poderosa, ela é sobrenatural. E é isso que Jesus nos convida a viver, enraizados. Quando a gente pensa nas plantas, nas árvores, é interessante que as raízes, né, permitem que, primeiro, as plantas e árvores estejam fixadas no solo. E é por isso que elas podem passar por intempéries, por vendavais, por chuvas fortes e se manter ali, porque elas estão, de fato, enraizadas. Também as raízes é que fazem com que as plantas e árvores recebam a água e os nutrientes necessários. As raízes profundam, alcançam reservas que não estão disponíveis na superfície. E olha que interessante isso quando nós pensamos na vida espiritual. Às vezes você olha à sua volta, não tem recurso para você. Mas se você está enraizado, se você está conectado com profundidade ao teu Senhor, você realmente terá acesso a recursos que não estão na superfície, não estão ali muito acessível para as pessoas normalmente, mas estão acessíveis a você, porque você tem raízes profundas, onde você encontra nutrientes, você encontra água, você encontra o que você precisa para garantir a sua sobrevivência em períodos de seca e de escassez. As plantas também têm as raízes como reservatórios de energia, porque elas armazenam nutrientes que sustentam o crescimento em tempos difíceis, como já mencionei, de seca ou de escassez. Na vida espiritual, irmãos, raízes fortes e profundas representam uma fé bem fundamentada, que não depende das circunstâncias, que não depende daquilo que nós vemos, simplesmente, não depende de fatores que estão cooperando em nossas circunstâncias, para a nossa felicidade, não estão aliadas a isso, a emoções momentâneas, a sentimentos favoráveis, é algo muito maior. Então, assim como uma árvore que aprofunda suas raízes, encontra água em tempos de seca, a pessoa espiritualmente enraizada aprende a buscar em Deus sustento, mesmo quando não há respostas fáceis. Ouça isso, mesmo quando não há respostas fáceis, conforto imediato, ou sinais visíveis de prosperidade. É nas raízes, no tempo secreto com Deus, na palavra, na oração, na obediência diária, na comunhão, que a fé se fortalece silenciosamente. E as raízes profundas trazem também então estabilidade. Ventos de dúvida, de incredulidade, de sofrimento, tentações, as crises, elas não desaparecem, mas elas não conseguem derrubar quem está firmemente enraizado em Cristo. É isso, irmãos. Nós queremos viver um ano de 2026 profundamente enraizados em Cristo. Nós enfrentamos lutas, né? Vira o ano, foi interessante. O pessoal que chegou mais cedo aqui, grupo do louvor, eles foram ligar o nosso ar-condicionado novo,
e ele simplesmente parou, né? Saiu uma fumaça ali, arrebentou a correia. Eu falei, meu Deus, ligaram para mim. Falei, puxa vida, logo no domingo, né, irmãos? Podia ser numa segunda, numa terça, mas logo no domingo. Então eu corri para os nossos irmãos que nos atendem aqui. O irmão Nelson Balan veio e tentou dar um jeito ali, né? E por que eu estou falando isso para você? Primeiro porque talvez você sentiu um calor maior. Agora acho que ele conseguiu ligar pelo menos parte. Mas é porque o ano vira, a folhinha vira, mas os problemas acontecem, imprevistos acontecem, né? As necessidades continuam aí. Nós vamos agora, virou o ano e você sabe, num país que é recordista em recolhimento de impostos, nós temos IPTU, nós temos IPVA, nós temos, né? Nem vou falar isso para você não ficar muito entristecido. Nós temos, a folhinha virou, mas as coisas estão aí. Nós acordamos, né? E ontem, logo pela manhã, essa notícia de que os Estados Unidos invadem o país, a Venezuela, e tiram o seu presidente do país, né? Então, não importa se alguns aqui ficaram felizes ou tristes, não importa isso, mas como isso mexe, né, com a política internacional. Quanto isso permite que outros países que são poderosos em armas possam fazer o mesmo nas suas regiões, como a Rússia já está fazendo na Ucrânia, como a China deseja fazer em Taiwan. Então, às vezes essas notícias já estão chegando no início de ano e nós ficamos pensando, o que será desse ano? Irmãos, qual a diferença? O que vai fazer diferença para que você tenha um ano com tantas notícias que chegam, com tantas necessidades, com tantas circunstâncias que são volúveis mesmo, instáveis, que você esteja firmado, que você seja estável, apesar das circunstâncias instáveis? Qual a diferença? O que vai fazer você chegar em 31 de dezembro desse ano de 2026, firmado, forte, estabelecido, fundamentado, sabendo quem você é, sabendo qual é a sua missão nesse mundo, vivendo o que Deus tem para você? Só há uma saída, irmãos. É você estar fundamentado naquele que era, que é e que há de vir. Naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Naquele que não muda e não tem sombra de variação. É só se você estiver ancorado em Deus e na sua palavra. É só isso que vai manter você, de fato, estável no seu casamento, estável na sua família, estável nas suas emoções, estável nos seus sentimentos, estável na sua fé e esperança, porque estão firmados naquele que nunca muda, que é sempre fiel, naquele que é a rocha. E se os seus pés estiverem sobre a rocha, como diz o Salmo 40, você vai cantar um hino de louvor ao seu Deus, você vai ter palavras que vão realmente glorificar, como o Lucas disse aqui no louvor, mas mais do que isso, que vão proclamar quem Deus é, para outras pessoas que tanto necessitam dessa estabilidade, que eu e você podemos experimentar em Jesus. Bom, eu quero convidar você, como uma palavra introdutória para esse tema e esse mês, a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, o Salmo 1, é um salmo muito conhecido, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a ligar aí no seu smartphone, acompanhar aqui também na projeção. Eu quero ler na versão um pouquinho mais antiga, um pouquinho, que eu quero ler na versão que a gente memorizou há muitos anos, é isso que eu quero dizer, né? O Salmo 1 diz o seguinte, acompanha comigo por favor: bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem adolescente, a criança, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que é interessante é que os estudiosos afirmam que esse salmo é visto como um prefácio de todo o livro de Salmos, o livro mais longo da Bíblia, 150 salmos, escrito num período de mais de 1000 anos, né? Desde o Salmo de Moisés até os salmos que foram escritos durante o cativeiro babilônico. Então, é um salmo que funciona como prefácio, como uma introdução para todo o livro de Salmos.
E ele, obviamente, é muito eloquente, porque ele estabelece o contraste entre a vida do justo e do ímpio, a felicidade do justo e a ruína do ímpio, a estabilidade do justo e a instabilidade do ímpio. Nós temos aqui dois tipos de pessoas, dois caminhos, dois destinos. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque esse salmo apresenta realmente a felicidade plena do justo. E é por isso que o salmo começa com a palavra bem-aventurado, que significa abençoado, feliz, né? Uma felicidade que vem de fora para dentro, de dentro para fora, uma felicidade que vem de dentro para fora, uma felicidade que transforma, que traz aquilo que a pastora Marinês mencionou agora há pouco, contentamento, satisfação na alma. Essa felicidade que a Bíblia diz que tem essa pessoa. Agora, é interessante a gente mencionar aqui, porque às vezes quando a gente fala felicidade entre nós cristãos, às vezes nós pensamos que é pecado ser feliz, é pecado buscar a felicidade. Não é pecado você buscar a felicidade, não é pecado você buscar ser feliz. O pecado acontece, o erro acontece quando nós buscamos essas coisas naquilo que passa, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, como eu disse no início, nas coisas que são desse mundo. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você experimente felicidade no seu casamento, na sua família, claro que Ele quer, na sua vida espiritual, no relacionamento com as pessoas, claro que Ele quer. Por isso a vida dele em nós promove isso, né? Agora, a felicidade não é um fim em si mesmo, a felicidade é subproduto de um relacionamento com Deus que te criou, com propósito, em amor e graça. A felicidade é sempre um subproduto. Quando você busca a felicidade como um alvo em si, como um fim em si mesmo, você sempre vai se frustrar e se decepcionar. Vai ser realmente como o pote de ouro no final do arco-íris. Vai ser, como diz Salomão e Eclesiastes, como correr atrás do vento. Você nunca vai encontrar a felicidade quando ela é o fim de tudo que você busca. Mas você pode encontrar a felicidade quando ela é subproduto de andar com Deus, de estar enraizado nele. Agora, o que nós podemos aprender com esse salmo, de forma bem prática, sobre permanecermos enraizados em Deus, sobre sermos felizes e bem-aventurados em Deus? Como é que nós podemos permanecer enraizados em Deus em 2026? Vamos olhar rapidamente para esse salmo? Nós podemos por meio das coisas que evitamos. Em primeiro lugar, o salmista diz que nós podemos ser bem-aventurados, felizes, enraizados em Deus, por meio das coisas que evitamos. E é por isso que no verso 1 ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para pensar um pouquinho nessas palavras e observe comigo os verbos, porque ele fala da pessoa aqui que não anda numa progressão de envolvimento com aquilo que te afasta de Deus. Ele fala de uma pessoa aqui em 3 níveis que são progressivos, que está num processo de afastamento de Deus, de uma vida fora da vontade de Deus, longe de Deus. Por isso ele fala aqui do verbo andar, ele fala, essa pessoa não anda segundo o conselho dos ímpios, ela não se detém, ela não para no caminho dos pecadores, e ela não se assenta à roda dos escarnecedores. Veja, primeiro você está andando, depois você para, e depois você se assenta. Há uma progressão aqui, uma progressão rumo a distanciamento de Deus, uma progressão rumo ao pecado. Então quando ele diz aqui, essa pessoa não anda segundo o conselho dos ímpios, significa que essa pessoa, ela não está pensando como um ímpio, que ela não está absorvendo os valores daqueles que são ímpios. Quem são os ímpios, irmãos e amigos aqui? São aqueles que não temem a Deus, que não o reverenciam, que não o respeitam e consequentemente não o obedecem. O ímpio não quer dizer necessariamente que ele é um assassino, ele é um pedófilo, que ele é um traficante, não. O ímpio significa uma pessoa secular, uma pessoa que não considera Deus na sua vida, na sua agenda, na sua rotina, nos seus pensamentos. Ela é Deus da sua própria vida. Nós podemos ter pessoas muito boas, há ateus que são muito bons, há ateus que são inteligentes, há ateus que são legais, há ateus que têm bom caráter, mas eles são considerados ímpios dentro desse conceito bíblico, de que o ímpio é aquele que não teme a Deus, que não considera Deus no seu caminho, que não pensa como Deus pensa, que não tem os valores de Deus no seu coração. Então o ímpio necessariamente não é alguém mau, mas é alguém que não teme a Deus, e porque não teme a Deus, ele vai pensar
coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus. É por isso que, se você quer ser bem-aventurado, feliz em 2026, a sua cosmovisão, o seu mindset, os seus valores precisam estar estabelecidos em Deus e na sua palavra. Não ouvir o conselho do ímpio é você não ouvir os conselhos que permeiam a nossa sociedade, seja na área de desonestidade, de corrupção, na vida sexual. Quantas coisas vão aparecendo, né? Quantas mensagens que às vezes os cristãos vão absorvendo. Às vezes adolescentes, jovens, naquela época em que a frase "meu corpo, minhas regras", né? "Meu corpo, minhas regras", estava sendo trabalhada aí na sociedade. A gente teve alguns adolescentes e jovens aqui na igreja absorvendo esse pensamento: "É meu corpo, minhas regras". O quanto isso fere o propósito que você e eu fomos criados? Muito. Porque eu e você fomos criados para Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é meu corpo, minhas regras. Eu não sou Deus da minha vida e, consequentemente, não sou Deus do meu corpo. Meu corpo é para glorificar a Deus, assim como tudo que sou e tudo que eu recebi. Mas são conceitos, valores que a nossa sociedade vai expressando e que muitas vezes nós vamos absorvendo através das mídias sociais, das pessoas que estão à nossa volta. Quantos e quantos eu poderia mencionar aqui a respeito da sua sexualidade? Qual é o conceito da sociedade? Qual é o conceito? Se você abrir um determinado lugar, você vai ver várias formas de apimentar o seu casamento. Teu casamento está meio morno, está meio frio. Tem várias formas de você apimentar. Tem um caso extraconjugal, flerte com outras pessoas. São conselhos na vida sexual. Para os jovens, para os solteiros, quantos conselhos? Quais são os valores que norteiam a nossa sociedade? Irmão, necessariamente não seguir o conselho do ímpio não é que eu tenho um amigo que não gosta de Deus, que não se relaciona com Deus e que fica o dia todo buzinando na minha mente, no meu ouvido, coisas contrárias. Isso acontece também. Quantas pessoas eu já atendi aqui na igreja que estavam com problema no casamento e conversando com um amigo de trabalho, o cara falou: "Não, rapaz, sai fora, cai fora, busca outra, deixa essa para lá, tem tanta mulher por aí". Um amigo de trabalho, trabalhando com ele o dia todo, jogando o tipo de conselho. Claro que isso acontece, mas eu posso afirmar aqui que nós somos muito mais bombardeados pelos valores da cultura, da sociedade. O texto diz aqui que você é abençoado, bem-aventurado, se você não seguir o conselho do ímpio. Ele diz aqui que se você não se deter no caminho dos pecadores, porque à medida que você vai pensando como uma sociedade secularizada, como uma sociedade que não conhece Deus e não o respeita, você começa então a parar no caminho. Você começa a praticar aquilo que você pensa. Porque o nosso comportamento é produto do que nós pensamos. O que você pensa é o que você vai fazer. Não é o que você diz. Não é o que você afirma para as pessoas. É o que você pensa que você vive. O seu comportamento revela os seus valores. O seu comportamento revela o que você pensa. E essa pessoa que, ao ouvir ser tão bombardeada com tantos conceitos daqueles que não conhecem a Deus, ela acaba parando no caminho dos pecadores. Ela pratica, aqui é um nível maior, porque agora ela quebra voluntariamente a lei de Deus. E uma das definições de pecado é exatamente essa: é você quebrar voluntariamente a lei conhecida de Deus. Então essa pessoa agora, ela não só ouviu, ela não só recebeu o conteúdo de um ímpio, o conselho, agora ela parou para praticar aquilo que ela ouviu. Ela está vivendo na prática de pecado, desobedecendo, escolhendo voluntariamente desobedecer a Deus na sua sexualidade, na sua integridade moral, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu casamento. É uma progressão aqui, até o terceiro nível, que é assentar-se. Pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui, só um pouquinho, por favor? Que é assentar-se na roda dos escarnecedores. A pessoa agora, ela não só pratica o pecado, mas ela escarnece de Deus, ela zomba de Deus. Aqui esse assentar-se com o escarnecedor significa a pessoa que chegou no nível mais baixo, o mais baixo. O escarnecedor é o pior estado que uma pessoa pode chegar, porque ela zomba de Deus, ela o diminui, ela o despreza, ela blasfema arrogantemente, ela menospreza a Deus com as suas palavras e com as suas atitudes. Ela se opõe a Deus, ela realmente se opõe a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui
nesse primeiro momento do Salmo, nesse primeiro verso, é que nós somos bem-aventurados por aquilo que nós não fazemos. Nós não ouvimos o conselho dos ímpios, nós não paramos no caminho dos pecadores, nós não assentamos na roda dos escarnecedores. Eu quero perguntar para você, como você terminou 2025? Você terminou 2025 dando ouvidos aos conselhos daqueles que não conhecem a Deus? Tendo valores normatizados, estabelecidos no teu coração, uma visão de mundo, por aqueles que não conhecem a Deus? Às vezes isso é chocante, irmão. Você conversa com gente que conhece o Evangelho há anos, mas que uma área específica da vida, ele pensa exatamente como aqueles que não conhecem a Deus. Como você terminou 2025? Parando na prática do pecado, desobedecendo Deus em áreas vitais da sua vida, naquilo que você sabe que Deus tem o melhor para você, mas que você escolheu desobedecê-lo, escolheu tomar as rédeas da sua vida nas mãos e mais uma vez estabelecer que você é Deus e não Ele no seu coração. Há alguém aqui também que tem sentado na roda dos escarnecedores? Os escarnecedores chegam a níveis, extraordinários, como o pessoal tentando colocar Jesus com envolvimento homossexual, ou ele ligado à prostituição, tantas coisas que nós vemos em manifestações, em filmes, em coisas, como as pessoas querem ridicularizar o Deus de amor e graça, que é santo para sempre, e sempre santo. Segunda coisa que nós aprendemos no Salmo, é que você é feliz, bem-aventurado, enraizado em Deus por meio das coisas que você faz, por meio das coisas que nós fazemos. E aí nós vemos isso exatamente no verso 2, onde o texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora não é por aquilo que ele deixa de fazer, que é o lado negativo, mas agora por aquilo que ele faz. Ele faz. Alguns pensam que ser cristão é não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Não, ser cristão não é uma lista de não isso e passar a fazer isso. Não é isso. Mas obviamente o seu comportamento vai refletir o seu coração. E aí é o que eu quero que você pense aqui comigo. A Bíblia diz que você vai fazer uma coisa. Olha o que ele diz aqui: você vai ter prazer na lei do Senhor, e você vai meditar nela dia e noite. Meditar significa que a gente rumina, que a gente reflete, que a gente pensa a palavra de Deus. Não é que agora, amanhã, você vai procurar o seu patrão e vai falar assim: olha, não vou trabalhar mais, porque a partir de hoje eu tomei uma decisão de meditar na Bíblia dia e noite, então eu não vou ter tempo para trabalhar. Não, não é isso. Meditar dia e noite significa que você tem a palavra no seu coração, e que você reflete a sua vida, suas decisões, suas escolhas, seus sentimentos, suas emoções, tudo à luz da palavra de Deus, que você recebe ao seu coração, por ter comunhão com a palavra, por lê-la, por conhecê-la, por se dedicar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós lemos a Bíblia toda em um ano, mas a gente faz isso sem refletir. Você pode ler, eu já conheci pessoas que leram a Bíblia em 3 meses, mas às vezes a gente lê sem refletir. Não, Deus quer que você reflita aquilo que você conhece da palavra, aquilo que você está ouvindo hoje aqui. Guarde isso no seu coração, reflita nesse domingo o que isso tem a ver com a sua vida, o que isso tem a ver com as áreas da sua vida, o que isso tem a ver em relação ao seu casamento, sua família, suas finanças, o seu comportamento com as pessoas, o seu trabalho na sociedade, o que isso tem a ver. A Bíblia está dizendo aqui que a gente tem prazer na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. Por quê? Porque é a Bíblia que é a fonte da nossa cosmovisão. Quais os meus valores então sobre família? A sociedade, a cultura, a tradição ou a Bíblia? Mesmo a tradição da sua família, ou a tradição religiosa ou a Bíblia. Muitas vezes a tradição familiar e religiosa não estão alinhadas com aquilo que a Bíblia revela, o que Deus revelou na sua palavra. Qual é a fonte dos seus valores, dos seus conceitos, o que molda o seu pensar? Porque o que molda o seu pensar vai moldar o seu agir. O que molda o seu pensar, molda o seu comportamento. Então permitir que nossas ideias e valores tornem-se controlados por qualquer coisa, ou pessoas, que não a autorrevelação de Deus em Cristo e na sua palavra, na Escritura Sagrada, é você adotar uma ideologia, uma filosofia, mas não uma teologia. É tornar-nos controlados por ideias e valores cujas origens se acham
na vida cristã, fundamentada na Escritura Sagrada, é isso que nos torna firmes, estáveis, enraizados, bem-aventurados, abençoados. É isso que promove felicidade ao nosso coração e traz paz à nossa alma. É exatamente por isso que o salmista diz: olha, essa pessoa bem-aventurada, ela é alguém que medita na palavra, dia e noite. Eu penso assim, quando nós iniciamos um ano, nós tomamos várias resoluções de início de ano. Agora eu vou parar de fazer isso, fazer aquilo, agora eu vou passar a fazer isso, aquilo outro. E muitas vezes nós conseguimos fazer isso 1 mês, 2 meses. Quantas pessoas relatam, se inscrevem numa academia, e aí vão na academia 1 mês, depois não aparecem mais, aí faz aqueles planos de 6 meses, de 9 meses, 1 ano, paga sem usar. Escolas de inglês, aulas de violão, né? Tantas outras coisas, decisões que nós tomamos e que a gente não leva adiante. Por quê? Porque a gente está focando no comportamento. Quantas pessoas no início do ano dizem assim: agora eu vou ler a Bíblia toda, e aí chega em Gênesis, malemar em Êxodo, né? Todo ano começa a ler Gênesis de novo, tão craque em Gênesis, né? Mas não passam da ler. Por quê? Porque você está focando no comportamento. Mudanças reais só acontecem quando você foca no pensamento. Por isso Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da sua mente. Você é transformado à medida que a sua mente é renovada. É por isso que o salmista diz assim: você tem prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Ela é a fonte da sua cosmovisão. Você muda comportamento quando você muda o que você pensa, especialmente o que você pensa a respeito de si mesmo, de quem você é. É por isso que Cristo faz uma reviravolta na nossa vida, porque quando nós rendemos o nosso coração a Jesus, a gente entende quem a gente é a partir dele, e nele a gente recebe uma nova identidade, e agora com uma nova visão de quem você é, a partir de Cristo, comportamentos mudam, porque agora você sabe quem você é. Não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, agora eu sou um jovem de Deus. Só isso, realmente internalizado no seu coração, vai mudar completamente o seu comportamento. Quando você tem uma visão diferente de quem você é a partir de Cristo. Agora olha o que o salmista diz aqui, eu não posso deixar de enfatizar isso: prazer. Tenho prazer na lei de Deus. Prazer na lei de Deus. Eu sei que o pecado dá prazer. E muitas vezes muito prazer. Os seus sentidos ficam aflorados. Eu sei que o pecado dá prazer, gera prazer. Mas eu e você sabemos que o pecado gera um prazer passageiro, efêmero, e que acaba por nos escravizar, por nos destruir, que acaba gerando morte dentro do nosso coração. Agora, o outro lado é que se você está enraizado em Cristo, você tem um prazer em coisas que não te escravizam, mas te libertam, em coisas que não te destroem, mas te constroem, coisas que não vão ferir as pessoas à sua volta ou destruí-las, mas que vão construir essas pessoas à sua volta. E uma delas é que a gente passa a ter prazer na lei de Deus, na palavra, em ler a Bíblia não como um exercício, né? Não só um hábito formado, mas como um tempo de comunhão e devoção a Deus. Ter prazer na lei de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você, nós temos aqui como igreja tantas e tantas oportunidades para você conhecer a palavra. Agora vamos iniciar novas turmas do Descubra, uma no sábado dia 17, outra no domingo dia 25, tem mais 2 outras turmas seguindo. Você pode fazer o curso Descubra, a partir dali ganhar paixão, prazer pela palavra. Eu já fiz o curso Descubra. Nós vamos voltar com a nossa escola de crescimento, os módulos que oferecemos. Nós temos o ISB, o nosso seminário aqui na esquina. Tem matérias online, disciplinas excepcionais, presenciais. Você se relacionar com a galera ali, você vai ser muito edificado. Você ganhar prazer na lei de Deus, ter prazer na lei de Deus no seu coração, prazer em vivê-la. Você já imaginou nessa sociedade você ter prazer em ser honesto e não em ser corrupto? É uma loucura. Você ter prazer em ser fiel sexualmente e não alguém que transa com todas ou com todos? Você já pensou o que é a realidade de você ter prazer em viver a lei de Deus? Isso é uma loucura para a sociedade, sim, é uma loucura para nós mesmos, a gente sabe que é loucura, mas é isso que Deus faz no coração de alguém que está voltado para Ele, que se enraiza nele, que medita nele dia e noite.
cuja palavra entra no íntimo do nosso coração, a gente passa a ter prazer em coisas espirituais, em coisas que nos edificam, em agradar a Deus, em honrar a Deus, em adorar a Deus, em servi-lo, em amá-lo, e isso extrapola da vida da gente, de tal forma que nós abençoamos aqueles que nos conhecem, especialmente aqueles que estão à nossa volta, nossa família, nossos amigos, como eles serão abençoados pelo fato de que você tem prazer na lei de Deus. Prazer na lei de Deus. Que Deus nos dê esse prazer, irmãos. Poxa, que prazer poder pegar a Bíblia. Que seja mais prazeroso você pegar a Bíblia do que assistir um bom filme. Nada errado contra assistir um bom filme. Eu tenho prazer em assistir um bom filme. Mas que eu tenha mais prazer em pegar a Bíblia. Que você tenha mais prazer em pegar a Bíblia e refletir no que Deus tem para você, no amor de Deus, e conhecê-lo de verdade, do que simplesmente em ficar rolando a terra numa mídia. A terra não, irmãos. Rolando a tela numa mídia social. Que Deus te dê prazer de estar nos domingos aqui juntos para nós refletirmos na palavra, como você tem prazer talvez em outras coisas, mas que esse seja o seu maior prazer. Eu sei que alguns de nós aqui diríamos: o que seria a nossa vida sem a Bíblia? A gente não consegue ficar mais sem a Bíblia, a gente não consegue viver mais sem refletir, sem meditar na palavra de Deus, e o quanto ela faz diferença na nossa vida. Aquele que conhece a Deus tem prazer em sua palavra, e não vai ver os limites da vontade de Deus como repressão, como opressão, mas irá ver os limites da palavra de Deus como proteção, como bênção. A gente muda completamente a forma de ver as coisas, e isso é milagre, é o milagre da salvação e da santificação de Deus operando no nosso coração. E por fim, o salmista diz que eu e você estamos enraizados e fundamentados em Cristo, bem-aventurados por quem nós somos. E eu enfatizei isso para você. Quando você tem uma visão diferente de quem você é, e quando você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, a Bíblia diz que você se torna outra pessoa. Então por quem você é? Olha o que o salmista diz no verso 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Observe essas palavras, por favor, leia atentamente essas palavras, não simplesmente passe os seus olhos. Você será uma árvore plantada, você não é uma árvore nativa, você não é uma árvore selvagem, você é uma árvore plantada por Deus. Deus estabeleceu você. Quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te planta, Deus te estabelece, Deus te firma, Deus te sustenta. É Deus que planta você. Você é uma árvore plantada pelo Senhor. Você é uma árvore plantada. Não só isso, o texto diz aqui, irmãos, que Ele te planta junto a ribeiros de águas. Deus te coloca num lugar estratégico, onde você recebe vida, onde você recebe realmente aquilo que te mantém em pé, te mantém vivo com qualidade, como raízes que vão profundamente na terra e absorvem seus nutrientes, e chegam a recursos que não estão na superfície. É isso que Deus faz. Deus planta você junto a ribeiros de águas. E Jesus, Ele disse que aquele que nele crê, rios de água viva fluirão do seu interior, se referindo ao Espírito Santo. Você está plantado por Deus em lugar estratégico. Deus não te plantou num deserto, Deus não te plantou no abismo, Deus não te plantou num lugar árido, Deus te plantou junto a ribeiros de águas. Você tem recurso para se manter em pé, você tem recurso para viver uma vida sobrenatural, você tem recurso para viver uma vida que extrapola a mente das pessoas que não conhecem a Deus. Você está plantado junto a ribeiros de águas. Não só isso, a Bíblia diz que você dá seu fruto no tempo. Há um tempo, você sabe esperar, você tem paciência, você tem perseverança, porque você está firmemente estabelecido e plantado por Deus em um lugar estratégico, você tem relacionamento com Ele, você é alimentado por Deus, você sabe que vai produzir fruto, você sabe que a sua vida vai glorificar o Pai, você sabe que a sua vida vai ser bênção na vida das outras pessoas, você realmente vai fazer boas obras e as pessoas vão ver as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Jesus diz assim que você foi designado para dar muito fruto, e que nisso é glorificado o seu Pai. Em João capítulo 15, você vai dar fruto, irmão, vai dar muito fruto. O texto está aí, João 15:8,
Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. O que autentica que eu e você somos discípulos de Jesus é que nós damos frutos espirituais. O nosso comportamento realmente reflete o fruto do Espírito. Que nós temos pessoas à nossa volta que estão sendo abençoadas por nosso intermédio. Que pessoas estão conhecendo Jesus através de mim e de você. É isso que mostra que nós somos discípulos de Cristo, seguidores dele. E Deus é glorificado. Nós fomos criados para isso, irmãos. A Bíblia diz mais: as suas folhas não cairão, porque você vai seguir firme mesmo nas estações difíceis da vida, nos períodos de escassez, nos períodos de aridez, você vai seguir firme, as folhas não vão cair, você vai manter a sua vitalidade espiritual. E por fim ele diz assim: tudo quando fizer prosperará. Essa pessoa é bem-aventurada, ela é abençoada, e a bênção transborda e se multiplica em várias áreas da sua vida, e abençoa outras pessoas. Prosperidade, eu e você sabemos, não é ficar rico. As pessoas entendem assim. Não, prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade é você viver com contentamento, com satisfação, com sentido e com propósito. Você pode até ficar rico, não, a riqueza não é o problema. Eu sempre digo aqui, o problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O dinheiro é um ótimo empregado, um péssimo patrão. Por isso que o nosso coração, quando temos o recurso, nós somos generosos, nós investimos na obra de Deus, para que jamais o dinheiro tome o lugar de Deus no nosso coração, como acontece com tantas pessoas, e que geram tantas terríveis consequências na nossa sociedade. 5 palavras que descrevem o justo, com base aqui no que ele diz no verso 3. Permanência, porque você é uma árvore plantada. Posição, porque você está junto a ribeiros de águas. Produtividade, porque você vai dar o fruto na estação própria. Perpetuidade, porque as suas folhas não secam. Prosperidade, porque Deus vai abençoar a sua vida, e você vai viver com contentamento, e isso vai transbordar sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Essas são as marcas do justo. Essas são as marcas do justo. Eu dediquei mais tempo para falar sobre o justo, porque esse é o encorajamento da palavra, a edificação da palavra, o desafio da palavra, é o que Deus quer que cada um de nós vivamos, e cada pessoa nesse mundo. Deus diz claramente: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que ele se converta e seja salvo. Desde o Velho Testamento ao Novo, Deus quer que todas as pessoas creiam nele e não pereçam, mas sejam salvos. Ele diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Deus quer isso para cada ser humano, Deus quer isso para você que está aqui nessa manhã, você que está assistindo agora. Mas como termina o Salmo? O Salmo termina com contraste com o ímpio. O Salmo termina assim, verso 4 a 6. Não são assim os ímpios. Observe, não são assim os ímpios. Os que não reconhecem Deus, os que vivem como deuses da sua própria vida. Eles são como a moinha que o vento espalha, a palha que é levado para lá e para cá. Estão sempre experimentando de tudo, mas nunca se realizam em nada. Estão sempre construindo seus impérios, mas nunca se satisfazem. Estão sempre realizando sonhos que nunca promovem a verdadeira felicidade. São palha. Verso 5 ele diz: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui nesse mundo, ímpios e justos vivem juntos. Aqui nesse mundo, joio e trigo estão plantados juntos. Nenhum de nós aqui pode definir com autoridade quem é salvo e quem não é, quem é justo e quem é ímpio. Nenhum de nós. É Deus que conhece cada um. Mas vai chegar o dia em que só os justos estarão na presença de Deus. Só os que temem a Ele e que têm prazer na lei de Deus e na sua lei medita de noite. E por isso, eles são como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Sim, o Senhor conhece. O hebraico aqui dá a ideia de que o Senhor constantemente vê o caminho do justo. Não é que Deus está querendo ver se você erra, se você peca, é que Deus olha para você. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas 16:9, os olhos de Deus estão sobre os justos, protegendo os justos, cuidando dos justos, sustentando os justos. Deus olha você com olhos de amor e graça, assim como Jesus olhou as pessoas, assim como Deus olhou tantas pessoas
No Velho Testamento, uma marcante que sempre me lembra no coração é Agar, o Deus que me vê. O Senhor conhece o caminho dos justos. Então eu quero terminar aqui. 2026. Quanta coisa Deus tem para mim e para você. São infindas. A gente não tem como enumerar aqui o que nós vamos viver esse ano. O que nós sabemos é que nós vamos viver dias difíceis e dias fáceis. Vamos ter alegrias e vamos ter tristezas. Sim, é verdade. Nós vamos ter vento a favor e vento ao contrário. Todos nós vamos viver isso. Ninguém está isento, ninguém está imune. A questão é como você vai viver tudo isso. Se você vai viver como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, firmemente estabelecida, ou se você vai viver como uma palha, com sentimentos que vão e vêm, com emoções que te fazem sofrer, sem estabilidade. Se você vai viver envolvido aqui, cada vez mais aprisionado aos seus desejos e às suas vontades. Aqui nós temos dois tipos de pessoas, dois caminhos, dois destinos. E nós vemos claramente a felicidade plena do justo. Então minha pergunta é: quem é você nesse salmo? Quem é você nesse salmo? Qual caminho você tem trilhado? Quem você quer ser em 2026? O nosso tema é enraizados. Por quê? Porque queremos ter raízes profundas para produzir frutos abundantes.